Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui para esta terça-feira com muita informação. Marcelo Gallardo, de saída do River Plate, é possível ele no Vasco? O nome dele foi abordado nas longas reuniões desta segunda-feira. Renato Gaúcho já foi contactado. Qual é o perfil para o substituto do Fernando Diniz? Bruno Lazzaroni vai comandar a equipe até domingo? Tudo isso e muito mais agora aqui no nosso café. Terça-feira, dia 24 de fevereiro de 2026. Um ótimo dia para você. Deixa o seu like, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal. Muito obrigado pela sua companhia e principalmente pela sua confiança. Bom, direto e reto com o que apurei ontem, um dia de muitas reuniões, logo após a decisão do presidente Pedrinho, comunicada na sala de imprensa, ainda no estádio Newton Santos, após a derrota para o Fluminense no primeiro jogo decisivo da semifinal do campeonato estadual, o Vasco começou uma série de reuniões, seus dirigentes, para buscar um substituto para o técnico Fernando Diniz. Eu vou jogar luz no que eu sei e nas informações que posso trazer para vocês, né, do que tenho conhecimento. Respeito todas as apurações, mas a que eu fiz, com quem conversei, o cenário é o seguinte. O Vasco da Gama ontem fez uma série de reuniões, um dia inteiro de reuniões, de avaliações técnicas do elenco, tática e de possibilidades. A expressão que foi usada para mim é a seguinte: olha, estamos montando o perfil do treinador e cada característica está sendo adequada a esse Frankenstein, né, esse boneco que está sendo montado. Não há um nome especificamente, é o fulano, porque cada um tem a sua característica. Alguns nomes foram falados. Do Renato Gaúcho foi falado, do Leonardo Jardim foi falado. O Marcelo Gallardo foi falado, sim. A notícia saiu, inclusive, no fim da noite de ontem, da saída dele do River Plate. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. E alguns outros nomes também foram cogitados. Perguntei sobre a atuação do Admar Lopes nesse cenário. E a informação que eu tenho é a seguinte: bom, ele vai a campo sempre depois da decisão tomada, né, principalmente com orçamento em mãos, um orçamento desenhado pelo departamento financeiro da SAF, que hoje está a cargo da Álvares e Marçals, Álvares e Marçals é quem faz o orçamento financeiro junto do CEO Carlos Amodeu, aprovado pelo presidente Pedrinho, e aí debruçado nesses números, com o nome em questão, o Admar Lopes vai ao mercado. Em algumas situações, não é ele quem dá o start vem do departamento de scout. O scout do Vasco faz o mapeamento dos profissionais, jogadores que o Vasco pode buscar. O Admar senta, vai junto com o departamento de scout avaliar com o Felipe, levam o nome ao Pedrinho e financeiramente viabilizam a operação. Assim foi com todos os reforços. Segundo eu soube, a indicação do Andrés Gomes partiu do Admar Lopes. Essa partiu diretamente dele. Todas as outras indicações foram feitas a muitas mãos, né? O próprio Felipe participa muito das negociações junto aos empresários também, com quem ele tem muito trânsito. O Fernando Diniz participava, sim, ativamente. Os jogadores só vieram para o Vasco por conta do Diniz? Não necessariamente. Ele participou, mas ele não era o cara decisivo nas negociações, sim o projeto que o Vasco apresentava. Faço questão de fechar esse parênteses aqui para deixar você bem informado, torcedor. Bom, parênteses fechado, voltar aos treinadores. O empresário do Renato Gaúcho recebeu uma sondagem de uma pessoa ligada ao Vasco da Gama, que já recebeu vários oferecimentos, desde a noite de domingo, vários oferecimentos dos nomes mais experientes do mercado brasileiro. Não vou nem expor porque não há necessidade, mas dos nomes mais experientes, do tipo, o fulano gostaria muito de trabalhar no Rio de Janeiro, nunca trabalhou. Dos mais novatos. E o Vasco ontem passou um dia inteiro
fazendo reuniões para encontrar um perfil. Não tem o cara, à exceção do que eu vou falar agora. Então o perfil do Renato Gaúcho agrada por isso, por isso, por isso. Porque ele é muito bom de vestiário, porque ele é um cara que comanda, faz uma ótima gestão de grupo, tem boa pontuação no Campeonato Brasileiro, conhece o futebol brasileiro, então são características. Ele se adequa ao elenco atual, ele joga de forma propositiva, ele gosta do jogo associativo, o time do Vasco, o elenco do Vasco encaixa no perfil Renato Gaúcho. Assim, é uma avaliação para todos os nomes. Seja o Leonardo Jardim, o De Michelis, que foi um nome sugerido, não foi um nome debatido amplamente. Um nome que é o que mais encaixa, mas tem que ver a questão financeira, saiu ontem à noite. Ontem, por volta de 11 da noite, Marcelo Gallardo publicou um vídeo no veículo oficial do River Plate, indicando que quinta-feira é o último jogo dele. Dia 27 ele se despede, né, da equipe do River Plate, né, no caso na sexta-feira, quinta ele faz o último jogo, sexta ele já está fora. Um clube que ele tem mais de 500 jogos como treinador. As maiores conquistas ele tem, 2 Libertadores, por exemplo, no comando da equipe do River Plate. Um treinador que, segundo o mercado indica, né, fazendo pesquisas, tem um salário mensal na faixa de 2,5 milhões a 3 milhões de reais. O Vasco ainda não sabe exatamente esse valor. Porém, é o nome que mais agrada a todos do Vasco da Gama, pois ele encaixa em vários perfis desenhados. Lembra daquele Frankenstein, daquele boneco montado? Então, o Marcelo Gallardo é o que tem mais características. Essa notícia saiu no final da noite de ontem e o Vasco da Gama vai buscar novas informações hoje sobre a situação do Gallardo, se ele trabalha no Brasil, se ele tem esse desejo, se ele viria, por quanto viria e se cabe efetivamente no orçamento do Vasco da Gama, que tem uma folga, né? Com a saída do Felipe Coutinho, passou a ter uma folga. Marcelo Gallardo é um jovem treinador, treinou apenas 3 clubes, né? O Nacional do Uruguai, o River Plate e o Al Ittihad, sendo que o River Plate, onde ele faz o maior período, né, de 13 a 21 na primeira passagem, 13 a 23, perdão, na primeira passagem, são quase 10 anos no comando do River, mais de 400 partidas, títulos importantes como Libertadores, ex-jogador do próprio River, aliás, um jogadoraço que nós enfrentamos na nossa Libertadores de 98. Enfim, Marcelo Gallardo, o Vasco vai para cima. É um nome que o Vasco tem o maior interesse. Agora, vai encaixar no perfil, né, financeiro, né, vai rolar a negociação. Será que ele não quer descansar nesse momento? Mas enfim, é um nome que agrada. Voltando ao Renato Gaúcho, houve a sondagem ao empresário dele, ao Gerson, que é conhecido como Gaúchinho, e a negociação ainda muito incipiente. Porém, conversei com uma pessoa ligada ao Renato que me disse o seguinte, falou, olha, pelo que conheço do perfil do Renato, acho difícil ele pegar um trabalho assim no meio já da temporada, né? Está no início, ok? Março já estamos chegando, mas um trabalho que já startou. Não sei se ele pegaria, não tem essa convicção. Renato que recusou o Vasco no início do ano. Então assim, só para deixar bem claro, não tem rodadas de negociação acontecendo, houve já uma sondagem sim, uma conversa preliminar. O nome do Renato é um nome que agrada, tanto que o Vasco buscou ele no início da temporada, mas com a saída do Gallardo do River Plate, esse sonho passa a ser possível, desde que tenha uma adequação salarial. 3 milhões de reais, inviável. Salário de Abel Ferreira no Vasco, hoje, impossível. Amanhã, com o Lamaque à frente, com a Leila Pereira comandando a SAF, se acontecer lá na frente, aí é um outro cenário. Mas hoje, no atual cenário da SAF do Vasco, com o Pedrinho no comando, não tendo recurso financeiro, em recuperação judicial, não é o caso. Agora, alguns detalhes importantes. Esse nosso vídeo está um pouquinho mais longo, mas acho que vale muito a pena a gente ir até o final, torcedor. O elenco está sob pressão agora. Coutinho foi embora para se tratar
do problema de saúde mental, do estresse, do staff, que ele está. Ele está estressado realmente. Conversei com algumas pessoas do Vasco que me trouxeram detalhes, inclusive pós-Copa do Brasil, ele ficou muito chateado, queria ir embora. Mas assim, o que eu posso dizer para você é o seguinte: se o Diniz, e por quase todos os vascaínos, era apontado como um grande erro no comando do time, e não está mais. Bruno Lazzaroni comanda a equipe quinta-feira, contra o Santos, na Vila Belmiro, e esse time precisa dar uma resposta. Contra o Fluminense, a tendência é que seja ele também, o time precisa dar uma resposta. Ah, Fábio, mas se o time começar a correr, jogar, fulano ou beltrano performarem, a avaliação será minuciosa. Se o jogador A, B ou C começar a performar na mesma função que exercia com o Diniz, opa, tinha corpo mole. Bruno Lazzaroni mudou o fulano de posição, jogou por outra função e está rendendo, realmente o Diniz não soube explorar o melhor do atleta. Com as pessoas com quem conversei ontem do Vasco, todas foram unânimes em dizer: o Diniz deixou um trabalho, um legado bem legal, potencializou jogadores, como o Ryan, que foi vendido, o Paulo Henrique chegou à seleção brasileira, o Puma, que foi resgatado, o Andrés Gomes, potencializado, porém ele estressava, ele esticava demais a corda. O cara já performava no seu limite, ele queria que ultrapassasse aquele limite. Isso cansou. E por isso os resultados passaram a não chegar. Informação importante no Vasco: Marcos Lamáquia, filho de José Roberto Lamáquia, dono da Crefisa e enteado de Leila Pereira, tem negociações avançadas para a compra da SAF do Vasco. A informação é do jornalista Gilmar Ferreira. Segundo a apuração dele, conclusão do negócio pode ser feita entre março e abril. Detalhe, a gente já está praticamente no mês de março. O namoro começou no ano passado. Para falar a verdade, o Lamáquia tem a vontade de comprar o Vasco desde o início da era Pedrinho. O Pedrinho ainda nem havia sido eleito presidente do Vasco e as conversas com o pai do Marcos Lamáquia, o Zé Roberto Lamáquia, já haviam começado. Num primeiro momento, o Zé Roberto havia cogitado comprar os name rights do estádio. Não avançou. Depois de patrocinar o Vasco, também não avançou. E muitos desses não avanços estavam associados à pressão de conselheiros do Palmeiras em relação à presença de José Roberto Lamáquia no Vasco, tendo a sua esposa, a Leila Pereira, como presidente do Palmeiras. A solução encontrada para não criar um conflito de interesses foi colocar Marcos Lamáquia na parada. E é o filho do Zé Roberto Lamáquia quem trata a compra do Vasco com o Pedrinho e também com a 777 ou a CAP, empresa que passou a administrar a 777 praticamente falindo. Preciso completar contando que o Vasco, além dessa questão da venda da SAF, trata em caráter de urgência a busca por um técnico. Renato Gaúcho é o plano A, B e C. E as tratativas são para que ele assuma o Vasco com um contrato até dezembro de 27. No ano passado, o Vasco tentou contratá-lo e se assustou com a pedida de R$1,5 milhão por mês. Renato não vai baixar em 1 centavo sua pedida. A verdade é que hoje o Vasco tem condições financeiras melhores e acaba de ter uma baita economia na sua folha com as saídas do Felipe Coutinho, que ganhava R$1,5 milhão por mês, e do Diniz e sua comissão técnica, que custavam R$1,2 milhão. O que você pensa sobre Marcos Lamáquia à frente da SAF do Vasco? E Renato Gaúcho, como técnico, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço, até o próximo vídeo com mais informações sobre o Vasco da Gama. Tamo junto.